Olá, amigos. Estamos hoje na Choperia Cristal Chopp, na Cardoso de Almeida 754. Estamos com os proprietários, que são a Inês e o Carlos, um casal que já está há um bom tempo, não só na choperia, como juntos, também tem um casal de filhos. E estamos para contar essa história dessa casa, que é muito frequentada pelas pessoas da região e de fora também. Uma casa muito benquista no bairro. E então a gente vai começar a pedir que a Inês e o Carlos falem sobre a casa, que eles têm um carinho muito grande. Carlos, a palavra, Inês, a palavra está com vocês. E eu acho que ela sabe um pouquinho mais do que eu. Na verdade, é justo que ela inicie essa história. Meu pai ele veio da Espanha, ele veio há uns 60 anos atrás, mais ou menos, porque lá eles eram do interior, trabalhavam na agricultura e não tinham dinheiro. Na época ele já tinha 30 anos e ele precisava montar uma família, namorava com a minha mãe, então veio para o Brasil. Aí, aqui no Brasil, ele começou a trabalhar carregando sacos ali embaixo do viaduto, né, embaixo do Rio Cão, que ele conta até hoje, como entregador de farinha, de milho, não sei o quê. Aí ele começou a trabalhar, arrumou dinheiro emprestado, montou o primeiro bar. Qual é o nome do seu pai, Inês? Dalmiro. Dalmiro Rivera Rodrigues. Rivera Rodrigues. E sua mãe? Rosa Domingues Rivera. Legal. E aí ele fazia esse trabalho meio pesado, hein? Era bem pesado. É uma curiosidade interessante, só que sem querer cortar a Inês, que na verdade ele veio para cá e iniciou os trabalhos com os patrícios da Espanha. Essas pessoas que já estavam aqui davam oportunidade para os espanhóis que chegavam. E foi assim que iniciou a história dele. Era uma maneira de dar uma guarida para eles. Né? Todos eram assim, Sim. São amigos até hoje. Fugindo da guerra, inclusive, né? Sim, os que vieram antes fugidos da guerra. Então quem tinha um pouquinho de dinheiro a mais, emprestava para quem queria empreender. Sim. E era o caso do meu pai. Meu pai sempre empreendeu, arrumava algum sócio, pegava dinheiro emprestado, montava o bar, reformava tudo, fazia o bar, fazia a clientela, aí vendia o bar firme, com um movimento bom. Esse dinheiro ele pagava a dívida, pegava mais um pouco emprestado, abria outro bar e foi abrindo. Aí casou, né? Casaram, eles ficaram 6 anos sem ter filhos. E depois foi quando eu nasci. A minha mãe, ela trabalhou só na Barão de Limeira, num bar, que era ali na frente da Folha de São Paulo. Barão de Limeira. Na Barão de Limeira. Aquele bar eles ficaram também um bom tempo, foi quando eu nasci. E a minha mãe ali, ela só fazia o café da manhã pro pessoal da Folha. Você é filha única, Inês? Filha única. Acho que ela não podia ter mais filhos. Ela já sofreu bastante na gravidez. Então, ficou por aí, infelizmente. Mas aí meu pai continuou esse esquema de bar e tal, até que quando foi para montar aqui, ele montou com um outro sócio, que se chamava Hernan, falecido, e os dois foram sócios por uns 20 anos, 18 anos, 20 anos. Já com o nome de Cristal. Sim, meu pai que abriu, aqui era uma mercearia. E que ano que foi, Alberto? Em 71. 1971. Ele comprou, eu lembro, quando ele comprou, que era uma mercearia, tinha escadas ali fora, as portas eram ainda nessa posição, e era o balcão aqui. Eu lembro porque eu era bem criança, naquela época a gente não tinha condição, né? Então quando chegava um chocolate em casa, era, né, tudo de bom, não é que nem hoje, né? Que todo mundo tem tudo à vontade, não. E quando nós viemos aqui para conhecer que ele tinha comprado, eu, meu pai e minha mãe, aqui tinha um balcão de doces. Um balcão de chocolates. Fez a festa. E aquilo foi pra minha casa, porque como eu ia montar uma choperia e não ia vender aquilo foi tudo pra minha casa. Foi a maior felicidade da minha vida. Quando montou aquilo. Eu tinha aqueles guarda-chuvinhos de chocolate todo dia pra comer. Você está entendendo, Inês? Um banquete. A vida também não foi muito fácil, mesmo você depois de nascida. Não. Seu pai veio empreender, mas teve dificuldades. Ou seja, você tinha uma vida um pouco difícil. Sim, a vida inteira ele falou pra mim que ele ia pagar estudo, que ele queria que eu me formasse. Mas o resto não precisava. A gente não precisava comer pipoca no parquinho, nunca.
não precisava de roupa nova só para uma festa. Eles, como vieram numa época meio pós-guerra, sim, acostumados, é outra mentalidade. Não tinha estoque em E a casa. mentalidade também no continente antigo como a Europa também era essa, né? E ainda Eles transferiram para cá, ainda é, Para que exatamente. você vai ter 2 casacos se você tem um bom? Para que você vai ter 3 blusas pretas e uma E eles basta? eram do interior também, acho que já tinham uma mentalidade também mais provinciana, não era tão Eles passaram fome. ostensiva, né? Eles passaram fome. Então a criação em casa foi bem Eles essa. tinham uma mentalidade tão interessante que a cada refeição sempre sobrava alguma coisa, às vezes, muitas vezes, cabia num pires, mas isso ia para a geladeira. Nunca se jogou Chegava fora num determinado nada. momento da semana, e esse meu sogro principalmente, ele pegava esse monte de pires que tinha na geladeira, jogava tudo num prato e essa era a refeição dele. Ele dizia que esse pires pouco não podia ir para o lixo. E nós não temos essa mentalidade, ele sobra alguma Não, coisinha, inclusive algum agora- ossinho, um pedacinho de alguma coisa, você acaba jogando fora. Então é uma coisa interessante que a gente vê. Mas lá E até agora, hoje. inclusive, hoje em dia está começando a se ter essa preocupação Aqui. sustentável, de É, desperdício, aqui. né? Hoje, depois de 60 anos. Né? Mas lá não, lá até hoje assim, minhas primas, elas fazem assim lá na Espanha. O almoço é uma carne com batatas. Sobrou uns pouco de carne, aquela carne vai ficar para janta. Por isso que existe a tortilha galega. Sim, Porque a sim. tortilha é ovo com batata e mistura o que sobrou. Então um dia a tortilha é ovo, batata e carne, outro dia ovo, batata e peixe, outro dia ovo, batata, outro dia ovo, batata e A cebola. paella, Você- tudo assim. paella, A paella é mais da região de Valência. Qual é a cidade do seu pai? Então, lá é um lugarejo que se chama Freixo. Pertence a Pontevedra, mas é a 50 quilômetros da cidade de Vigo. Vigo é a cidade maior lá. Vigo é um mini São Paulo. Assim. Agora o E Freixo. se fala espanhol lá, ou é o Galego. dialeto? Galego. Mas todos falam castelhano. Galícia, E região da aí, Galícia. voltando um pouco na história, seu pai veio e montou aqui a Isso. Cristal. Aí quando Ele foi em 71, com um ele e sócio. o Hernan. E Aí- você, sua mãe e você também vieram trabalhar aqui. Não. As mulheres nunca trabalharam. Na sociedade deles, antiga, assim, dos espanhóis, eles julgavam que quando tinha uma sociedade com pessoas de fora, nunca era bom a mulher trabalhar, porque as opiniões divergiam muito e atrapalhava a Até sociedade. hoje, né, Inês? Até hoje. Hein, Carlos? Até hoje. Então, aí elas não trabalhavam. E também aí, para eles, era assim, uma posição de poder deixar a mulher cuidando dos filhos em casa, porque ninguém tinha empregada, ninguém tinha babá, nada disso. E aí os homens é que faziam negócio, sociedade, sei lá, e chegavam em casa, estava tudo em ordem, certinho. E aí você foi estudar e seu pai Então, cuidando meu pai aqui. nunca deixou eu trabalhar aqui. Mas você E eu estudou como sempre ele queria. Estudei, não o que ele queria que eu fosse professora de inglês. E eu fiz psicologia. Olha só. Então, mas ele não reclamou nada, ele falou que eu podia estudar o que eu quisesse. E aí um dia o Carlos apareceu na sua vida. Então, aí depois. Como é que é isso? o Conta um Hernan- pouco. Pergunta se ela gostou, que acabou de falar. Não, mas é que. Não cutuca. Não, Vamos falar mais da Não, Fala mais um na negócio. verdade, ele é engenheiro e eu psicóloga, a gente trabalhava na Vilares. Ele precisou de uma consulta psicológica por causa dos números. Não, foi logo no primeiro dia. Eu Ah. fazia integração de funcionários novos. Ele entrou e eu tive que apresentar a empresa para ele. Mas não Cristal, eu apresentei a Vilares, né? Poxa. Era outra. Apresentou tão bem que ficou apresentando mais a vida. Nós namoramos na época então 2 anos, mas a gente não trabalhava aqui, nem eu nem ele. E aí depois ele foi trabalhar na Mercedes, eu fui trabalhando com Pinheiros, nós casamos, aí depois na Mercedes ele não gostava, ele estava insatisfeito com aquilo. Era em São Bernardo, não sei o quê. E aí meu pai foi para a Espanha, ele ia a cada 2 anos, ele ficava 3 meses lá. E ele precisava já na época de alguém que ficasse tomando conta daqueles 3 meses. E pediu para ele fazer. Aí ele gostou, acho que da área. Da engenharia do chope, ele gostou? Foi a engenharia, cara, do chope que você gostou? Não. Foi dinheiro. Foi o dinheiro mesmo? Falou mais alto? Dinheiro e tempo. Mas você já era bem remunerado como engenheiro de Era empresa de mesmo. porte? Era mesmo. Tanto que eu saí de uma empresa, pulei para outra para ganhar o dobro, mas mesmo assim eu não estava feliz. Porque eu saía muito cedo, chegava muito tarde. Na oportunidade a gente tinha recém-casado e o filho
estava para nascer. Tava- E nós estávamos assim angustiados porque a gente não ficava junto e tinha a situação de o filho nascer e ela ficar muito mais tempo com ele do que, né, sozinha do que comigo juntamente. Então eu também já estava insatisfeito, tinha umas situações que não estavam me agradando na empresa e eu falei, sabe uma coisa, provisoriamente eu vou ajudar o seu pai, é desejo dele. E para mim vai ser bom, ele vai me pagar um dinheiro bom e eu vou ter mais tempo para ficar com vocês. Eu arrumo um emprego aí, qualquer coisa aí para frente, abro um negócio, um outro emprego próximo de casa, não tem problema, provisório eu vou ajudar ele. É correto dizer, Carlos, que naquela oportunidade você saiu da zona de conforto? É, né? Olha, ele saía pensar- de casa às 5 horas da manhã, chegava às 9 horas da Não, noite. de zona de conforto pela Então, questão financeira, Era... que o ganho era muito maior. Não, mas ele veio pra cá pra ganhar a mesma coisa. Bom, então já... É. Ah, bom, agora tá Aí entendendo. depois é que ele pediu a conta, né? Foi por dinheiro e por tempo que eu mudei. Aí acabou E para o entrando filho na mesmo sociedade. também, já eu tinha tenho. mais conversa. Então, foi uma mudança de vida mesmo. Então, a princípio, você vem com uma situação provisória que você vai ali levar por um certo tempo e você resolve isso mais para frente, daqui a alguns meses. Eu quis resolver, ficou bom para mim, ficou uma coisa redonda. Mas ele começou a gostar, a sabe? família Com começou os a 3 crescer. meses, virou? Virou, aí ele saiu da empresa, ele se tornou sócio aqui. E o Delmiro, E o Delmiro não queria que a filha viesse trabalhar aqui, então, mas entendeu? ele frequentava, ele vinha aqui todo Sim, dia. Sim, todo dia. Trabalhamos. Ele e o sócio ainda. Então. Isso. É, mas aí oportunidade. esse o sócio já tinha falecido. Ah, já tinha falecido. Tinha entrado um outro que também estava prestes a sair. Sim. E que não era da área, não era do ramo, então acabou saindo. E aí foi quando Aí foi o quando Carlos... eu entrei. Carlos Porque na se verdade souberam não foi um preconceito do meu pai. Esse ramo antigamente só tinha homem Sim, trabalhando. sim, sim. E aqui só tinha homem. E na época, acho que eu tinha aqui 20 e poucos anos, ele não enxergava a filha dele, né? Claro. Que já tinha se formado, trabalhar aqui no meio de 30 homens. Então, para ele, não processava isso. Aí depois, quando o outro sócio saiu, né? Que aí precisava de alguém para ajudá-lo aqui, que as crianças já estavam maiorzinhas, o Carlos falou, por que em vez de contratar um gerente, o senhor não contrata a sua filha? Aí eu já tinha parado de trabalhar e estava em casa. E aí ele ficou pensando, agora ela já é casada, né? Tipo assim, eu tenho meu guardião, e não é pequeno, né? Então eu podia... Mesmo Foi assim, o isso, Carlos já foi tinha o a grande cabeça motivo. aberta também, né? O Carlos também já sim, aceitava isso, nós porque- somos de outra geração, né? Mas ele só aceitou mesmo quando ele sentiu que estava em família mesmo, porque nós não tínhamos mais outros sócios. E aí estava eu e ele, e mais uma da mesma família, ficaria bom, o dinheiro iria para um lugar só, e o entendimento seria muito mais facilitado, enfim, foi ótimo. E a sua mãe nunca teve presente Não. na questão do cristal? E trabalhar não. Ela vinha aqui todos Sim, os sim, dias lógico. porque ele trabalhava de dia e vinha à noite para ver como estava. Então ele ficava sentado, se conheceu eles, né? Sim, muito. Conversei Eles muito ficavam na com mesa ele sobre- sentados comendo a mesma porção, tomando a mesma bebida há anos, e ao mesmo tempo. E né, eles sábado ficavam o dia inteiro, ia em casa, descansavam, trocavam de roupa, ia na missa, saía da missa, vinha pra cá. todo sábado. E aí aquilo 9 e era pouco sagrado. ia embora. Era sagrado. E houve um momento em que seus pais são vivos? Meu pai minha mãe não. Não. Mas houve um momento em que vocês passaram a assumir mais, por conta até da idade dos seus Foi. pais? Assim, faz E- muito tempo que nós assumimos. Faz Você uns tem uma 15 anos. lembrança de uns 15 anos, mais ou menos? Ele há uns 20. Há uns Eu 20 anos. há uns 18 anos, né? Ou seja, metade da vida do bar vocês participaram Nossa, Ativamente, né? Trabalhando. bem ativo.